Na aula de hoje, destacaremos os conflitos sociais ocorridos na República Velha, entre 1889 e 1930. Primeiro, importante caracterizar a República Velha, né, no seu contexto político. Não se esqueça que a República Velha ela foi marcada pelo domínio das oligarquias, as duas principais oligarquias, São Paulo e Minas Gerais, configurando a chamada política do café com leite. Daí a expressão república oligárquica. Muito também se fala na questão da República dos Coronéis, que nós vamos perceber que ao longo deste período nós vamos perceber o domínio político local desses grandes latifundiários, né, que eram comerciantes ou fazendeiros que tinham controle da política local, da expressão República dos Coronéis. Outro ponto importante é perceber a manutenção da velha ordem, né? Importante que vocês percebam que a República Brasileira ela não representava os interesses da maioria da população brasileira. A República estava a serviço de pequenos grupos. Então daí o seu caráter excludente, né? Tanto é que ao longo da República Velha nós vamos destacar, por exemplo, a fala de um dos presidentes, que era o Washington Luiz. Washington Luiz falava que questão social no Brasil era caso de polícia. Então é importante que vocês percebam isso, né? Esse caráter excludente do governo, né? Esse caráter excludente da República Brasileira entre 1889 e 1930. E dentro desse contexto de exclusão social e política das massas, nós vamos destacar a ocorrência dos movimentos sociais aqui no Brasil, que serão de dois tipos: os movimentos sociais rurais e os movimentos sociais urbanos, ambos contestando, né, a ordem social, política e econômica da República Velha. E nós vamos destacar de imediato o contexto rural, né, os conflitos sociais ocorridos no campo, destacando os dois principais que, devido à sua importância, por terem assumido, né, um caráter religioso contestando a República Velha, esses dois movimentos, né, o de Canudos, ocorrido na Bahia, e o de Contestado, ocorrido no Rio Grande do Sul, esses dois movimentos serão caracterizados como movimentos messiânicos. Por quê? Eles têm muito a ver com o retorno do Messias como condição essencial para a melhoria da vida da população mais pobre, notadamente no campo, né? Nós vamos perceber que esses movimentos tiveram um caráter de crítica muito efetiva em relação à República, utilizando a religião. Então nós podemos dizer que foram movimentos sociais com forte cunho ou caráter religioso. Analisando o primeiro movimento, a Guerra de Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897. Nós vamos destacar nesse movimento ocorrido na Bahia a liderança de um beato, o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro não tinha nenhuma ligação com a igreja, não havia passado, né, pela igreja católica, não era nenhum representante da igreja católica, mas era um camarada muito inteligente, um líder carismático, né? Era um advogado prático, um rábula, e tinha muito conhecimento da leitura da Bíblia, né? Então ele utilizou esse seu carisma para arregimentar ou juntar um grande número de camponeses ou de pessoas pobres no entorno do Arraial de Canudos. Vamos destacar as causas desse movimento. Nós vamos destacar a miséria crônica da população nordestina, a má distribuição de terras. Não se esqueça que a maioria das terras estavam nas mãos dos latifundiários, né? O descaso não só do governo, mas dos coronéis com o trabalhador rural, a seca, o aumento de impostos. E uma das grandes críticas do beato Antônio Conselheiro em relação à República era a separação entre religião e Estado, que ocorreu em função da proclamação da República. Então o beato Antônio Conselheiro, né, utilizando de todo o seu carisma, esse conhecimento que ele possuía, ele acabou arregimentando, juntando, né, camponeses que começaram a segui-lo e formaram o Arraial de Canudos,
ou Arraial do Belo Monte, no interior da Bahia. Canudos, na verdade, gente, era uma comunidade alternativa. A comunidade acabou formando um estado paralelo à República. O que é isso? Ele não estava subordinado à República, né? Os camponeses acabaram abandonando as fazendas onde trabalhavam, né? Não queriam mais se submeter ao domínio dos coronéis, deixavam de pagar dízimos e os impostos republicanos. Por si só, nós já vamos ter aí todo um contexto de represália à comunidade de Canudos. Por quê? O governo republicano não aceitava a existência do Estado paralelo. Os coronéis não aceitavam perder a sua mão de obra. A Igreja Católica contra Canudos, porque o beato Antônio Conselheiro não tinha nenhuma formação religiosa. Ele não era um membro da Igreja Católica. E fazia pregações, né? Pregações essas que contestavam essencialmente a ordem republicana. Foi criada toda uma campanha de difamação contra Canudos. Isso acabou atingindo os principais jornais, né, da capital. E a Canudos, devido a essas críticas contundentes do beato Antônio Conselheiro, né, à República, ele acabou sendo associado ao retorno da monarquia. Importante lembrar que ele não tinha nenhuma tendência, né, ao retorno da monarquia. Ele era contra a estrutura social e política da República Velha. Após 4 expedições militares, né, Canudos foi massacrada, a comunidade de Canudos foi massacrada pelas tropas do governo. Um detalhe importante: muito daquilo que nós sabemos hoje sobre a Guerra de Canudos está relacionado a uma obra de um jornalista paulista que fez a cobertura, né, da guerra, chamado Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, através da obra Os Sertões, ele relatou o dia a dia cotidiano da comunidade, né, e o contexto da guerra. Aqui nós temos algumas imagens, né, da Guerra de Canudos, do Arraial, né? Aí o beato Conselheiro foi encontrado dessa forma, né, enterrado numa cova rasa. O segundo movimento ocorrido no campo, ele teve um caráter bastante político. Ele tem um envolvimento com um membro da Igreja Católica, o padre Cícero, né, que é muito venerado ainda hoje, né, no Nordeste. Foi a chamada Revolta de Juazeiro, ocorrida no Ceará em 1913. O líder foi o padre Cícero. Causa deste movimento: a intervenção do governo central no Ceará, retirando do poder a tradicional família Accioli. E é importante destacar a atuação do padre nesse sentido, né? O padre Cícero, ele tinha, né, um forte poder político, né, local. Ele acabou liderando um exército formado por fiéis que recuperaram o poder para a tradicional família Accioli. Ele era ligado à família Accioli, né? O prestígio político do padre Cícero aumentou e a família Accioli acabou retornando, né, o controle do estado do Ceará. O segundo movimento messiânico vai ser a Guerra do Contestado, ocorrida numa região limítrofe entre Santa Catarina e o Paraná, ocorrida em 1912 e 1916. Um detalhe importante: a Guerra do Contestado também se encaixa, né, no contexto dos movimentos messiânicos. Por quê? Nós vamos ter a mesma conotação religiosa, né? A atuação de um líder religioso, o monge José Maria, aquela visão do retorno do Messias como condição para salvar os mais pobres, o movimento de contestação à República Oligárquica, né, ou à República Velha e tudo que ela representava, e também a religião como fator de contestação à ordem vigente. Quais as causas desse movimento? Exploração de camponeses, concessão de terras e benefícios para empresas inglesas e americanas, que provocaram a expulsão e a marginalização de pequenos camponeses, né? Vocês vão perceber uma semelhança muito grande com Canudos, né, dentro desse contexto aí, né? Contestação à ordem vigente, através da religião, a questão da exploração de camponeses, né? Assim como Canudos, os participantes desse movimento foram violentamente massacrados pelo governo. Vamos destacar também, na questão do campo, na questão rural, nós vamos destacar a ocorrência de um fenômeno chamado de banditismo social ou cangaço.
Lembrando que o termo banditismo social foi criado pelo historiador Eric Hobsbawm, né? Então, o que foi isso? O que foi o cangaço, né? Basicamente, bandos armados percorriam o interior do Nordeste sobrevivendo de delitos. Os dois principais bandos de cangaceiros, né, foram o bando de Lampião e de Curisco, né? Lampião foi o mais famoso, né, cangaceiro. Então, quais as causas do cangaço, o banditismo social? Miséria crônica da população nordestina, a seca, má distribuição de terras, descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres e a violência. Um detalhe importante, pessoal, é que o Lampião, né, ele é tido assim como um mito, né, Muitos vão dizer que ele é um herói ou que ele é um bandido. Porque, na verdade, ficou aquela coisa do chamado mito do Robin Hood, né? Que tirava dos ricos e dava para os pobres. Mas eles eram extremamente violentos, tá? Mas ali a gente percebe o contexto, né, local, o contexto da miséria da população, né? A questão do descaso do Estado e do poder dos coronéis. No contexto dos conflitos sociais urbanos, nós vamos destacar a ocorrência no Rio de Janeiro, no ano de 1904, da chamada Revolta da Vacina. Então, o que é que nós temos que pensar? Olha, início do século XX, né, o Brasil entrava no contexto de modernização, né, de urbanização. E nessa vibe aí de modernização e urbanização, o então presidente Rodrigues Alves trabalhou com um projeto de modernização do Rio de Janeiro. Só que tem um probleminha, né, pessoal? Modernização do centro do Rio de Janeiro. O que acontece? No entorno do centro do Rio de Janeiro, nós vamos destacar ali a existência de cortiços e favelas. Então, o que acontece? Para executar esse projeto de modernização e urbanização, o governo, então, trabalhou com a ideia de destruir, derrubar os cortiços, né, e destruir as favelas, para que ocorresse a ampliação das avenidas e a construção de novos prédios, inspirados, é lógico, em Paris, né, o contexto da modernidade, né, início do século XX e tal. Mas o que aconteceu, pessoal? As pessoas pobres foram expulsas das regiões centrais e migraram para as áreas periféricas. Então isso acabou gerando um aumento na miséria, né, infração, alto custo de vida. E para piorar a situação, como nesses cortiços e favelas havia uma grande incidência de ratos e insetos, temendo a ocorrência de uma epidemia de varíola, o médico sanitarista Oswaldo Cruz, então, junto ao governo, decretou a vacinação obrigatória contra a varíola. Isso acabou desencadeando o conflito, porque, além do contexto social, né, nós temos o contexto político, e principalmente, gente, a gente tem que perceber essa questão da exclusão das massas, né? A população carioca não foi preparada para esse evento, houve um grande conflito. Durante o conflito, um grupo de partidários radicais do Marechal Floriano Peixoto acabou tentando tomar o poder. As ruas do Rio de Janeiro se transformaram numa praça de guerra, pessoal, né? Houve uma grande repressão do governo, porém sem maiores consequências. Geralmente, quando se trabalha com questões como a revolta da vacina, pessoal, basta vocês observar as charges que aparecem, né? Então aqui, ó, isso aqui é muito tranquilo de observar algumas questões, né? Aqui está o médico sanitarista Oswaldo Cruz e aqui a população carioca revoltada, né, com a questão da vacinação obrigatória. É muito tranquilo trabalhar essas questões em alguns concursos, tem algumas avaliações. Certo, pessoal? Bom, além disso, nós vamos destacar também no Rio de Janeiro a ocorrência de um movimento liderado pelos marinheiros, a chamada Revolta da Chibata ou Revolta dos Marinheiros, ocorrida no Rio de Janeiro em 1910. O líder desse movimento foi o João Cândido, né? Posteriormente apelidado de Almirante Negro. Inclusive uma música do João Bosco e do Aldir Blanc, né? Ele canta, né? Ele fala sobre esse movimento. Quais foram as causas da Revolta dos Marinheiros ou Revolta da Chibata? Os maltratos que os marinheiros sofriam, baixos soldos, né, ou baixos salários, péssima alimentação e o retorno dos castigos corporais. Eles haviam sido extintos dentro da Marinha, né? Mas em 1910
os marinheiros, quando cometessem qualquer delito, recebiam lá tantas chibatadas, por exemplo. Então, por isso que esse movimento recebeu o nome de Revolta da Chibata. Os marinheiros chegaram, tá, a tomar 2 navios, ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro caso continuassem os castigos na Marinha. O governo brasileiro prometeu atender às reivindicações e solicitou que os marinheiros se entregassem. Os envolvidos foram presos e mortos. João Cândido sobreviveu e acabou sendo expulso da Marinha. Os castigos corporais também foram abolidos. Ok, pessoal? Bom, destacamos também a ocorrência do movimento operário. Não se esqueça que o Brasil entrava naquele momento já a passar por um processo de industrialização, né? Então, quais as causas do movimento operário? É o mesmo contexto internacional, né? Ampla exploração dos trabalhadores urbanos, das fábricas, ausência de legislação trabalhista que amparasse os trabalhadores. Então, pessoal, até a década de 20, houve o predomínio de imigrantes italianos de ideologia anarquista. Então é muito comum aparecer algumas questões que vão envolver a principal ideologia dos operários, né, ao longo da República Velha. A gente vai falar muito em anarquismo. Tá? O anarquismo foi a principal ideologia. O anarquismo era discutido dentro dos sindicatos. Então pode aparecer algumas questões falando em anarco-sindicalismo. Tá? Mas é tranquilo, o predomínio da ideologia anarquista, né, aqui no Brasil até a década de 20, dentro do movimento operário. Então, quais foram as principais formas de luta dos operários aqui no Brasil? Formação de sindicatos e organização de greves. Por isso que eu destaquei a questão do anarco-sindicalismo, né? Isso porque o anarquismo era discutido, era debatido dentro dos sindicatos. A partir de 1922, o principal instrumento da luta operária foi o Partido Comunista Brasileiro, que tenta organizar os operários, né? Postura do governo, já coloquei para vocês. Em conformidade com o pensamento do presidente Washington Luiz, né? Aqui no Brasil, questão social era caso de polícia. Então lá, postura do governo em relação ao movimento operário, repressão, caso de polícia. Então não se esqueçam da frase, tá, pessoal? Questão social é caso de polícia. O presidente Washington Luiz gostava muito de utilizar essa frase quando era cobrado sobre as questões sociais. Bom, também destacaremos um outro processo, esse, né, mais voltado para as artes, um movimento também de contestação, né, que acabou influenciando, né, os escritores e poetas também com seu pensamento, acabaram influenciando aqui as críticas à República Velha. Ocorreu em São Paulo a chamada Semana de Arte Moderna, em fevereiro de 1922. O que pregoava essa Semana de Arte Moderna, né? O que é que poetas, escritores defendiam? Primeiro, críticas aos padrões artísticos e literários formais, né? A métrica, a rima, o saudosismo, né? O sentimentalismo. Eles procuravam criar uma arte mais nacional, né? Saindo muito daquele contexto do estrangeiro, né? Propuseram a criação de uma nova estética sem fórmulas fixas, né? Nós vamos destacar a primeira obra modernista do Mário de Andrade. Principais representantes desse movimento: Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Menotti Del Pitta, Anita Malfatti, Tarsília do Amaral, de Cavalcante, Villa-Lobos e Vitor Brecherer, né, na escultura. Qual foi a importância da Semana de Arte Moderna? Exatamente isso, né? Trabalhar com a valorização de um contexto mais nacional, né? Fugir daqueles padrões estéticos. Isso acabou, né, afetando o pensamento, né, o contexto das artes naquele momento. No contexto político, nós vamos destacar a ocorrência de um movimento liderado pela baixa oficialidade do Exército, né, notadamente tenentes e capitães. Percebam, pessoal, que nós estamos caminhando aí para a crise da República Velha, né? E o tenentismo tem um papel importante nesse sentido, porque os jovens oficiais do Exército, os tenentes e capitães, começaram a fazer pesadas críticas à República Oligárquica, a esse excessivo predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Eles começaram a criticar o contexto político da República Oligárquica, eram contra o poder central das oligarquias.
Quais eram os objetivos dos jovens oficiais do Exército, né? Capitães e tenentes? A moralização política, né? Defendendo o voto secreto, não se esqueça que o voto é aberto, né? Dependendo do voto secreto, o fim das fraudes, afastamento do controle oligárquico, o ensino obrigatório e uma centralização positivista. Perfeito? Porém, pessoal, apesar deles trabalharem com essa ideia aí de crítica à república oligárquica, né, de moralização política, porém o programa era elitista, né, para o povo, mas sem o povo. Perfeito? Os tenentes, né, a jovem oficialidade do Exército, os tenentes capitães, consideravam-se a salvação nacional. Então foram dois movimentos, né, fundamentais que nós vamos destacar aqui, né, dos jovens oficiais do Exército. O primeiro foi a revolta do Forte Copacabana, ou os 18 do Forte, ocorrido no Rio de Janeiro em 1922. Os jovens tenentes, né, os jovens oficiais do Exército, se colocaram contrapostos do presidente Arthur Bernardes. Esse movimento ele foi marcado pelo fracasso, né? Foi marcado pelo fracasso. 18 os integrantes, sendo um civil, marcharam em Copacabana contra uma tropa do governo de mais de 3 mil homens. Sobreviveram a esse gesto suicida 2 tenentes, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Apenas os 2 sobreviveram. O movimento fracassou, mas, né, nós vamos destacar a expansão desse movimento com a Rebelião Paulista de 1924, quando os tenentes tomaram o poder em São Paulo, liderados por Isidoro Dias Lopes, por 22 dias, até a reorganização das tropas federais. Fugiram para o Paraná, onde encontraram outro grupo de tenentes liderados, né, no Rio Grande do Sul por Luiz Carlos Prestes. Formou-se, então, a chamada Coluna Prestes, entre 1924 e 1926. Né? O líder foi Luiz Carlos Prestes, apelidado de Cavaleiro da Esperança. Esse movimento marcha pelo interior do Brasil, tentando debilitar o governo de Arthur Bernardes e conseguindo adeptos para a causa tenentista. Causa social, teve um caráter social mais amplo, né? Alguns mencionavam o desejo pelo voto feminino e pela reforma agrária. A Coluna Prestes também foi marcada pelo fracasso. Seus integrantes se exilaram na Bolívia, alguns retornaram ao Brasil posteriormente. Então nós já estamos entrando no contexto da crise da República Oligárquica. Até a próxima aula.